Olá, vamos estudar a eletroquímica. E a eletroquímica, ela estuda exatamente duas frentes, eletrólise e pilha. A diferença é, se você passar uma corrente elétrica por uma solução ou então por uma substância fundida, vai ser produzidas reações químicas chamadas de oxirredução. Já nas pilhas é o oposto, são essas reações químicas de oxirredução que conseguem produzir corrente elétrica. A eletrólise é separada em dois tipos. Tem a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. A eletrólise ígnea é aquela que ocorre sem a presença de água. Para ocorrer sem a presença de água, um composto iônico, ele é necessário ser fundido para que ocorra a separação de cátions e ânions, para que eles estejam livres para se locomover para os seus eletrodos. A eletrólise aquosa ocorre com a presença de água. Aí a substância já é dissolvida e os seus íons estarão dispostos, livres, dentro da solução. Vamos ver um exemplo de eletrólise aquosa. Bom, se vai ocorrer em meio aquoso, tem que tomar cuidado porque vai ter uma preferência de competição de descarga de íons. Para cada eletrodo só pode ir um íon. E no caso, vai ter um cátion que vem do sal e o cátion que vem da água. Entre o cátion que vem do sal e o cátion que vem da água, somente um deles que vai poder descarregar. A mesma coisa com o ânion. Então, para isso, você precisa de saber qual vai ser a preferência. Então, aqui tem duas tabelas. Repara que eu separei as duas tabelas exatamente com o cátion e o ânion da água. Então, olha, o hidrogênio e o OH-. Vamos ver quando é que o cátion da água vai descarregar. O cátion da água só descarrega se o cátion que vem da outra substância for um metal alcalino terroso ou se for um alumínio. Então, por exemplo, se for assim, ó, NaCl, olha lá, o cátion é Na, tá vendo? Ele é da família 1A. Então, quem descarrega aqui é o H. Agora, se fosse assim, ó, AgCl, agora o cátion é o Ag. Agora, quem descarrega é o Ag. Vamos falar sobre agora a hidroxila. A hidroxila da água, ela só descarrega se o ânion tiver oxigênio. Exemplo, sulfato. Sulfato é oxigenado. Ou se for o fluoreto. Caso contrário, não é o ânion da água que vai descarregar. Será o ânion da outra substância que estiver dissolvida. Tudo isso essas duas tabelas, elas ocorrem em função do potencial de oxirredução da substância iônica envolvida. Quando você descarrega a hidroxila, tem que tomar muito cuidado com a semi-reação que ocorre, para não errar na hora da separação. A semi-reação vai ser sempre essa daqui, então é muito bom guardar ela assim com bastante carinho, porque cada vez que a hidroxila descarregar, vai formar água e gás oxigênio. Você vai reparar que vai ser bem diferente de todos os cátions e ânions. Toda vez que um cátion ou ânion descarregar, vai ser bem diferente dessa semi-reação que você está vendo aí. Certo? Então, continuando. Eu vou mostrar um exemplo. Vou mostrar o exemplo do cloreto de sódio. Então, eu vou colocar a tabelinha aqui em cima para a gente poder acompanhar. Eu tenho um recipiente, nesse recipiente eu vou acoplar a uma bateria, que tem polo positivo e polo negativo. O polo positivo na eletrólise é chamado de ânodo e o polo negativo na eletrólise é chamado de cátodo. Eu estou falando assim porque é o oposto da pilha. Vou colocar a água e NaCl. A água vai se separar em H+ e OH-. O NaCl em Na+ e Cl-. O que vai acontecer? Repara que agora eu tenho Na+ e o H+ a vir concorrer aqui para esse polo negativo. Só que, como eu disse, somente um deles vai descarregar.
Vamos olhar na tabela. Quem descarrega? Será que é o H+? Ou será que é o cátion que veio da substância? Aqui está dizendo que o H+ descarrega se o outro cátion for um alcalino terroso ou alumínio. Opa, o Na, ele é o alcalino. Então, conclusão, o Na não vai descarregar. Quem descarrega é o hidrogênio. Então, o hidrogênio sai dali e vem para esse polo, formando gás hidrogênio, e você vai ver bolhas formando aqui. É um gás. Agora vamos ver o outro. OH-Cl-. Quem descarrega? Vamos olhar aqui. O H- está aqui. Cl-, né? Cloreto. Então, aqui está dizendo que o OH- da água só descarrega se o ânion que veio da substância tiver oxigênio ou se for o fluoreto, que não é o caso. Então, conclusão, é o cloreto que vai para o polo positivo. Então, quando ele sai da água e vai para o polo positivo, ele vai formar gás cloro, que você vai ver também, porque vai começar a formar bolhas. O que sobra na solução? Na+, H-, que é a soda cáustica, hidróxido de sódio. Vamos colocar toda essa história aí, então, dentro de uma única reação, que é a reação da eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Para isso, eu vou fazer primeiro as semi-reações. Eu vou fazer a reação que está acontecendo no polo positivo e no polo negativo. Vamos falar do hidrogênio. O hidrogênio estava na água como cátion, e aí ele vai descarregar. Pensa assim, toda vez que tanto positivo quanto negativo for descarregar, eles têm que ficar com carga zero no final. Sempre. Vai descarregar, vai ficar zero. O problema são esses aqui, ó. Hidrogênio, nitrogênio, todos esses aqui, quando você vai colocar zero, né? Ou seja, quando eles forem se formar uma substância simples, eles vão ter que ter o índice 2. Então, olha lá, H2 e o zero em cima. Opa, aí tem o problema do balanceamento, porque eu tinha um H+, e aqui está formando 2. Então, eu vou ter que balancear, vou multiplicar por meio. Porque meio vezes 2, parto esse 2 com esse 2, sobra 1. Aí balanceou. Então, olha, tenho esse hidrogênio, 1 vezes mais 1 é uma carga positiva. Para zerar, porque para o outro lado ele tem que ficar com zero, certo? Para zerar, ele tem que ganhar uma carga negativa. Lembrando que esse elétron que está aqui, ó, ele é negativo porque os elétrons são negativos. Vamos falar agora do Cl. O Cl era menos 1. Ele vai descarregar no polo positivo. Agora, se um elemento ganha elétrons, o outro tem que perder elétrons. Porque aí a gente está vendo uma oxirredução. Então, o cloreto vai ter que perder elétrons. Então, vamos lá. O que vai acontecer com ele? Primeiro, ele vai para o outro lado, vai ficar com carga zero. Disse que todos eles vão ficar com carga zero no final. Só que o cloreto também está aqui, ó. Ele vai ter que ter o índice 2. Para ele ter o índice 2, eu tenho que multiplicar por 2. Eu não vou colocar aqui perder um elétron, porque a gente não deixa sinal de menos nas reações. Então, para não ter esse sinal de menos aqui, eu vou colocar ele para o lado de lá. Então, vai ficar assim, ó, mais um elétron. Só troquei de lado, ok? Vou começar a apagar tudo que some, ó. Repara, o H+ sumiu, o Cl- sumiu, some porque eles vão ser transformados. Repara que os elétrons estão de lados opostos, porque um perde um elétron, outro ganha um elétron. Então, os elétrons também estão na mesma quantidade. Vamos colocar agora todas as substâncias que eu vejo. No início, eu coloquei NaCl e água. O que é que sobrou no final? Bom, no final sobrou NaOH, certo? Sobrou o gás hidrogênio, sobrou o gás cloro. Só que eu vou colocar já balanceado, como está aqui. Então, essa é a minha eletrólise aquosa do cloreto de sódio, ok? Vamos ver mais observações.
Observe que o sinal convencional do cátodo e do ânodo na pilha é o contrário do que ocorre na eletrólise, porque na eletrólise é uma reação forçada, enquanto que na pilha é uma reação espontânea. Agora, tudo que acontece no cátodo e no ânodo é exatamente igual nas pilhas. O cátodo chega os elétrons, sofre uma reação de redução e é o agente oxidante. E no ânodo saem os elétrons, é uma reação de oxidação e é chamado de agente redutor. O que você tem que ficar esperto é que, se a gente quiser produzir, metal alcalino, alcalino terroso e alumínio, só dá para produzi-los numa eletrólise ígnea. Porque se for na eletrólise aquosa, quem vai descarregar vai ser o hidrogênio da água. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Sobre o processo de eletrólise de uma solução aquosa, quando ele fala solução aquosa tem que ter água, do nitrato de prata. Primeiro você tem que fazer a fórmula do nitrato de prata usando a tabela de cátions e ânions. Tá? Então não pode esquecer na hora de separar. Nitrato de prata é o Ag+, NO3-, então vai ficar AgNO3. Quando você for separar, então olha ali, vai se separar em Ag+, NO3-. Tem que tomar cuidado com outros tipos de sais. Por exemplo, na hora de separar, vou colocar um exemplo aqui. Não tem nada a ver com esse. Digamos que você tenha que fazer esse aqui, CaCl2. Então, olha lá, vai ficar cálcio mais 2Cl-. Porque tem que balancear, ok? Vou colocar mais um exemplo aqui. Digamos que tem assim, ó, AlNO3, 3. Vai ficar Al mais 3 mais 3NO3 menos. Então, sempre balanceamento, é muito importante. Então, vamos voltar aqui para o nosso exercício. Nitrato de prata, separei em cátion e ânion. Vou pegar a água, porque ele falou que a solução é aquosa, vai se separar em H+ e OH-. Se você olhar a primeira letra A, nitrato de prata dissocia-se em Ag+ e NO3-. Já está verdadeiro. Agora eu vou colocar as duas tabelinhas para saber quem vai para o cátodo e quem vai para o ânodo. Aqui eu tenho Ag+ e eu tenho H+. Vamos lá no H+. H+ está aqui. A prata não é da família 1A, não é da família 2A, lógico, não é o alumínio. Então, a prata vai ser os demais cátions. Conclusão, o H+ não desce. Quem desce é o Ag+. Agora, vamos ver o outro. Eu tenho aqui NO3-, OH-. Então, agora eu estou aqui. Repara que NO3- é o ânion oxigenado. Então, ele não desce. Então, quem vai descer é o OH-. Bom, feito isso daí, vamos lembrar. Eles vão ir para os polos com carga elétrica e quando chegar lá eles vão zerar. Então, vamos colocar a prata zerada. Repara que quando a prata zera, ela sai de 1 para 0, ela vai sofrer uma redução e ela vai ficar sólida nesse caso, ela vai virar um sólido, que é o metal prata. Dê uma olhada na letra B. No cátodo, há deposição de prata. É verdade. Agora, aquele OH- que tem para o ânodo é a hidroxila. Eu falei que todos os cátions e todos os ânions, você sempre vai fazer assim. Você põe o ânion ou o cátion na frente, põe a seta e zera ele do outro lado. Menos para a hidroxila. Para a hidroxila, ela vai ter que formar gás, oxigênio e água. É a única reação que vai ser diferente. Então, olha a letra C. No ânodo, há a formação de gás oxigênio. Verdadeiro. Agora vamos ao balanceamento. Para balancear isso daí, você vai ter que somar as 4 reações químicas. Essas 4 reações têm que ser somadas e não pode ter elétrons na resposta. Ok? Se não pode ter elétrons, olha, de cara eu vejo que aqui tem quantos elétrons? 2. Então, aqui, ó, eu tenho 2 elétrons aqui como produto, eu vou ter que ter 2 elétrons aqui como reagente.
Só que aqui está dizendo que de 1 para 0, só tem quantos elétrons aí? Da prata teria que ganhar 1 elétron. Não vai dar, não. Eu vou precisar de 2 pratas. Então, eu vou ter que balancear. Primeiro, eu vou balancear aqui no OH, porque precisava de 2 OHs para vir para cá, certo? E agora eu vou balancear na prata. Eu vou precisar de 2 AGs. Agora eu consigo, com 2 AGs, 2 elétrons. Aí sim. Vou começar a cortar. Corto o AG mais 1, que está de um lado, com a G mais 1 que está do outro lado. Corto o OH menos 1 que está de um lado, com o OH menos 1 que está do outro lado. Corto elétrons de um lado com elétrons do outro. Olha para a água agora. Eu tenho 2 águas de um lado e uma água do outro lado. Aqui eu tenho uma e aqui eu tenho 2. Então, eu vou cortar essa uma com aquela 2. Vai ficar só uma água daquele lado. Vamos pôr a resposta. Desse lado, está me sobrando apenas quem? 2 HNO3 com água. Deste outro lado, olha quem que sobra. Gás, oxigênio, prata. Agora dá uma olhada nesse aqui. Esse com esse. H+ com NO3. H+ com NO3- é o ácido nítrico. Então, vai formar 2 HNO3 mais água, mais 2 HNO3, mais 2 AG, mais meio de O2. Letra D. A solução torna-se ácida devido à formação de ácido nítrico. Sim, no final, a solução vai ficar ácida, porque está ficando ácida aqui. No outro exemplo que eu dei, a solução ficava básica. Eu começava com sal de cozinha, né? Uma solução salgada, e no final eu tinha uma solução básica no final, que sobrava só da cáustica. Aqui eu estou começando também com uma solução com sal nitrato de prata, mas só que eu estou terminando com a minha solução ácida. Então, a letra D é verdade. Letra E. O fluxo de elétrons passa do cátodo para o ânodo. Não. Os elétrons sempre saem do ânodo para o cátodo, tanto na pilha quanto na eletrólise. A alternativa, então, incorreta é a letra E. Ok? A próxima aula.